essa tal desigualdade, então, em termos estatísticos, ela não é assim tão evidente. Mas o que mais me preocupa, que aí é a questão de mérito, realmente, como você colocou, Bruno, se a gente vai definir isso ou não. O que me preocupa é, de novo, é o aspecto formal, não o aspecto de conteúdo. O aspecto formal. A gente tem uma norma constitucional falando especificamente da reserva de vagas para pessoas com deficiência em concursos públicos. E a gente tem um decreto regulamentando esse disposto no âmbito federal, falando que o percentual para as pessoas com deficiência será de 6%. A gente fez no mérito aqui uma extração de uma força normativa da Constituição para trazer, por meio de uma deliberação interna, a possibilidade de legislar algo que a Constituição não trazia expressamente, trazia implicitamente, conforme foi o entendimento. E aí, de forma implícita, eu vou tratar de forma dissonante ao que está sendo tratado de forma explícita. Então, nesse ponto, eu acredito que realmente a gente tem que trabalhar aí com o que estaria previsto com as pessoas com deficiência. Aliás, vale também salientar que lá no Ministério Público, o percentual discutido lá é de 10%. Também vai de encontro do que nós estamos falando aqui do paralelismo aí, com relação às pessoas com deficiência. Então, eu acredito particularmente que se a gente fizer uma análise de interpretação constitucional, não vejo como a gente dissoar aí do que está previsto aí para a pessoa com deficiência, até porque realmente não é tão desigual. Se a gente pega os índices do IBGE de 2010. Via Google aí. Uma parte, por favor. Terminei, na verdade. Mas o próprio voto apresentado tem essa possibilidade, porque também há negros deficientes e indígenas deficientes. Eles podem concorrer aos dois grupos. E aí, como é que ele entra? Eles podem concorrer aos dois grupos. A nota principal, a maior, pelo menos na proposta, que a mim parece correta. Mas aí qual o percentual? Ele vai entrar. Não, ele pode concorrer aos dois grupos. Ou até o geral, se ele não quiser nenhum dos grupos. Mas aí a nota maior dele é que vai ser levada em consideração. Senão ele vai entrar, a melhor classificação dele, de acordo com a nota dele, ele vai entrar de acordo com aquele grupo. Até para favorecer. Depende da nota do que vai candidato em cada grupo. Entendeu? Ou seja, há essa atenção também. Ou seja, houve um cuidado de mesclar as duas vulnerabilidades. Alderon. Bom, eu fico pensando essa discussão, inclusive porque nós já superamos, né? Nós já definimos, vai ter cotas. Eu acho que tem um ponto importante para a gente lembrar que para que nós estamos discutindo cotas aqui? Nós queremos, então, fazer um equilíbrio social, né? Que é o papel da defensoria. Se a gente diminui essa percentagem, quer dizer, quanto tempo nós vamos levar para que nesse país tenha o mínimo de igualdade? Essa um pouco é a discussão. Eu entendo a fala do Ossi e do Horácio na questão legal, né? Mas essa questão legal, inclusive na anterior, também foi um problema e nós conseguimos superar. Então eu queria só me manifestar no sentido de que a gente realmente apontasse e fizéssemos as nossas discussões no sentido de que nós queremos a cota efetivamente na defensoria. A maioria decidiu. Eu acho que é importante a gente respeitar essa decisão e a gente realmente trabalhar com isso, não tentar minar. Desculpa, viu, Orson, mas eu fico preocupado, assim, sou bem franco, assim como falou o Moacir, a gente não tentar minar a cota a partir de outros elementos. Eu acho que é importante a gente focar, e acho que assim, a nossa proposta é 30%, não é 20%. Até por conta de que nós achamos, pelo percentual de 36% do Estado de São Paulo, a gente vai conseguir, sei lá, em 3, 4, 5 concursos, a gente já vai estar equilibrando, já vai ter um equilíbrio. Agora, se a gente diminui isso, quanto tempo nós vamos fazer de conta que temos cota? Então, assim, eu pediria realmente assim, que a gente ponderasse isso. Eu não estou entrando na questão legal, acho que a preocupação sua tem fundamentos, mas vamos olhar a Carta Cidadã também pelo espírito dela, que é o espírito que traz, que as leis realmente tragam a igualdade e possa realmente colaborar com a democracia do país. Eu gostaria só de falar, porque você sabe, isso é pessoal, eu gosto muito de você, mas você acabou de falar que talvez essa poderia ter intenção de, por vias indiretas, minar.
essa não é minha intenção. Eu respeito, embora tenha discordado na sessão anterior de não aprofundarmos essa discussão, mas eu não vou entrar nem nesse mérito. Eu respeito a decisão que foi implementada, foi efetivada naquele momento e aí meu voto foi favorável, do Conselho poder regulamentar a matéria, e aí fui vencido em outras duas situações. O meu entendimento, que eu declarei aqui, não tem essa intenção. Meu entendimento é técnico. Eu não quero partir para uma discussão maniqueísta de bem e mal, e acho que isso não levará a discussão para lugar nenhum, nem o voto. Enfim, meu voto foi técnico, pode haver discordância ou não, mas buscou-se, pelo menos eu busquei, em elementos constitucionais e legais. Enfim, não tenho intenção de minar por vias tortuosas um processo legítimo desse conselho que foi votado, enfim. E agora a discussão é em torno do percentual, isso não impede a gente de vir a discordar nessas situações. Foi proposto 30, vieram 2 votos por 20 e agora no meu jurídico, ainda que vencido pela maioria, entendo que juridicamente não haveria possibilidade de ultrapassar esse limite que foi fixado para a situação de pessoas com deficiência. Cátia. Mas, com todo respeito. Em relação ao percentual, eu também vou divergir tanto do voto vista do Miragaia, quanto do voto do Bruno Napolitano, e talvez seja também voz isolada aqui, no polo oposto ao do Orsi e do Horácio. Eu entendo que se nós estamos adotando as cotas raciais como um instrumento de redução das desigualdades, essas ações elas devem ser efetivas. Hoje, na Defensoria, já se realizaram 6 concursos públicos. Nós temos abertas, criadas já, em torno de 180 vagas que serão providas nos próximos 2 concursos. Se nós aplicássemos o percentual de 30, que foi o da proposta original, há a possibilidade, não dá para afirmar que será uma certeza, porque depende da aprovação do concurso, de mais 54 colegas que são da raça negra, que ou indígena, né, que são as cotas raciais. Então, eu voto pelos 30% como uma proposta da ouvidoria, ainda que nos próximos 2 concursos. E depois de algum tempo a gente reduzisse para 20%. É a minha proposta. Conselheiro? Finalmente, para votar. Então, pela ordem de atividade, eu seria o primeiro mesmo, né, a votar. Eu só queria dizer o seguinte, que eu vou seguir a regra do jogo. Jogo no bom sentido, pelo amor de Deus, né? Não entenda mal, senhor Aderão, pelo amor de Deus. É a regra do procedimento, fica mais tranquilo falar assim. Por essa regra do processo, tenho uma opinião que é vencida, que eu respeito a vencedora, mas a minha opinião não mudou, é a mesma, e acho que é matéria de lei e não interna. Estou vencido nisso. Mas, dentro dessa regra do processo, portanto, cabe-me aqui agora, na hora de votar, em primeiro lugar, não votar, porque o próprio regimento dá 2 outras saídas, né? Ou eu voto. Imagina que a pessoa discorda. Como é que ela pode fazer normalmente? Ela vota de uma forma vencida, fica constando que, pelo menos, era a opinião dela. É uma hipótese. Então, aprova-se aquela questão, ou decide-se de uma outra forma majoritária, registrando para o minoritário, ou para a comunidade, que aquele conselheiro, de forma minoritária, tinha essa postura. Nesse caso aqui, não adiantaria esse voto minoritário, porque o meu é de não conhecimento da matéria para entender que tem que ter lei. Então, não adiantaria nada eu votar nesse sentido. Então, todo o resto que você vai falar aqui a respeito de percentuais, fica complicado para quem entende que nem deveria ser matéria do Conselho. E uma segunda questão que eu faço questão de apontar, diz respeito ao fato de que eu tenho aqui um artigo, por exemplo, escrito por
por um ex-diretor do IPEA, de 53 páginas, em que ele até fala em umas 10 páginas a respeito dos 3 critérios que existem para a definição, né, não é? A autodeclaração, a hétero e até aquela técnica aqui, pericial, se for o caso. Enfim, aí eu vejo, além disso, tantas outras questões complexas. Vejo colegas discutindo, como disse ali o Alexandre, a questão do percentual ser maior, ser menor, até invocando a Constituição. E eu lembro que, independentemente de estar ou não aprovado, em termos de a Kátia falou bem, há uma finalidade, não estou discordando disso. Mas essa questão não é tão simples assim, não é mesmo. Sempre suscitamos que não é. Então, 2 conselheiros, pelo menos, acho que 3 até, né? Chegaram a entender na sessão anterior que, independentemente da adoção, que fôssemos com calma, porque no estudo, eu, por exemplo, nem perguntei nada, porque nem adianta, né? Mas 5 minutos para o professor nos explicar essa questão aqui do fenótipo, quantas aulas eu não teria que ter lá na faculdade para entender isso? Para decidirmos aqui isso aqui agora. É uma questão que alguns estados decidem de forma diferente, uns até têm com impugnações. Então foi proposta uma questão técnica aqui, de estudo dessa outra questão. Dessa, não é mais a adoção está decidida, ótimo. Mas isso aí também foi indeferido porque quer se aprovar rapidamente. Então, nesse contexto aí, das 3 hipóteses que tem, ou eu voto concordando, ou eu voto discordando, eu vou usar a terceira, que também está no regimento, que é o que eu já fiz na sessão passada, eu vou me abster de votar. Alguém quer se manifestar antes de encaminhar o voto? Vocês acham que a gente pode colher os votos, talvez discutir como um todo as questões? Ou... Eu acho que é conseguir discutir agora o percentual. Votos, a gente faz aquele voto nominal. Tá. Não, mas então vamos fazer a votação. Só a percentual. alteração da deliberação, já. Isso, tudo isso é a deliberação que vai ser. Acho que acompanha Porque, não, mas o que a gente pode fazer é que, da mesma forma que a gente fez no curso de promoção, a gente definir sobre esses temas e depois a gente faz uma leitura integral. A leitura final pode até ficar para uma próxima sessão. Aqui, mas esses pontos seriam definidos e depois tem a proposta de redação do Bruno Miragaia, algumas alterações pelo Bruno Napolitano. Você não, né? Tá. Então, seguindo aqui a ordem, o Pedro se absteve. Kátia. Vai, votação, desculpa. É sobre essa votação? Não? É, sobre essa votação. Pode falar. Não, eu queria só ponderar, eu acho que diante do quadro, eu acho que o movimento me chamou ali, a gente conversou, e eu acho que dentro do quadro é plausível, eu acho 20%, eu acho que o movimento não vai defender os 30%, né? E a gente gostaria que isso, então, ficasse para todos os conselheiros, no sentido realmente a gente tentar conseguir um consenso, né? Acho que o movimento, a gente ponderou isso aí, só queria esclarecer esse ponto. Kátia. Eu vou acompanhar a proposta agora alterada para 20%. Alexandre Ors. 5%. Bruno Napolitano. H não tá. Wagner não tá. Luiz Eduardo. Senhor presidente, eu faço pôr as palavras do decano da casa, Pedro Avelar, com os destaques. A questão, e isso eu gostaria que fosse deixado bem claro, foge muito do que as pessoas são favoráveis ou contrárias. Vai muito mais para o campo de como decidir e tomar uma decisão segura a respeito. Há pouco tempo atrás, há pouco mesmo, o professor Silva acabou de dar uma declaração que muitos dos senhores até desconheciam, e eu mesmo, que é a diferença entre o que existe nesse contexto, nessa seara, sobre declaração e autodeclaração. Ele esclareceu, falou, olha, isso funciona assim, tal, talvez porque tem uma pertinência temática, tem estudo específico a respeito, ele sabe diferenças sobre as coisas. Quando eu, no voto da sessão passada, já foi superado, pedi para que nós nos aprofundemos sobre isso,
Eu tinha essa ideia, de que nós pudéssemos ter um detalhamento para tomar uma decisão segura. Eu, quando decidi ser conselheiro, eu fiz em representando a carreira, né? Não nada mais do que isso, para falar a verdade. Eu não me arvorei para representar todo mundo, representar o mundo todo, eu me arvorei para representar a carreira. E a carreira, pelo menos o que me chega, é que não tem esse conforto tão elástico a ponto de tomar essa decisão de afogadilho. Isso já foi superado, a maioria impôs a decisão, então isso é democrático também. Não é que isso não seja democrático. Democracia, na minha concepção, requer informação. Ela pode ser simplesmente superada com votação. Sim, votar é uma manifestação democrática, mas informação é o pressuposto da democracia. Sem informação necessária, não há que se falar em democracia. Vote-se o que quiser. Supera-se e está definido. Só que, sem informação detalhada sobre tudo, é pura ilusão imaginar que a votação leva a qualquer lugar. Hoje mesmo, nós recebemos um voto do Sr. Bruno, caminhou, nós fizemos uma planilha comparativa dos dispositivos normativos, falando sobre isso, sobre aquilo. E, mais uma vez, eu reitero, eu não tenho a menor conforto, a menor segurança para votar em sentido que for. E aí, pode ser, isso é um ato de falta de coragem, como o conselheiro Horácio ouviu da última sessão. E aí, eu falo que coragem é o contrário. É muito mais fácil eu falar o seguinte, eu acompanho a maioria. Estou tranquilo para votar e voto na maioria. Isso seria, da minha parte, um ato de falta de coragem. A coragem é falar, olha, na minha opinião, a questão não está madura a votação, eu só tenho 3 caminhos. Votar na maioria, porque aderiu à maioria, seja feliz. Votar na minoria, também chutando qualquer número, então 7,5, 3,5, 4,5, 5, 50, 60, pouco importa, porque é um chute numérico, da minha cabeça. Ou falar, me abstenho de votar. Nesse sentido, por fiel à minha convicção e as pessoas com quem conversei, eu mantenho meu voto de abstenção em todos os aspectos. Nenhum deles eu vou manifestar. Rafael Bessa. Eu acompanho o voto do Bruno Napolitano, dos 20%. Luiz Marcelo. Acompanho o Bruno Napolitano, 20%. Horácio. Senhor presidente, com todo respeito, e respeito só pode ter aquele que se dá ao respeito, eu já declarei anteriormente a questão dos 5%, que eu acho que é uma questão de simetria, mas também analisando tudo que foi dito aqui e depois vendo um julgado recente aqui do Rio Grande do Sul, falando também sobre cotas, falando da impossibilidade de cotas, eu acho que fica muito difícil decidir um numeral. Eu acho que eu vou acompanhar as falas do Luiz Eduardo ali e também não vou me abster de qualquer votação. Augusto. 20. Então a gente teve 3 abstenções, 1, 2, 3, 4, 5 votos por 20% e 1 voto por 5%. Então fica aprovado por maioria a percentual de 20%. Os demais pontos que eu vou sugerir, até para então, vocês acharem que talvez isso amadureça o debate, a gente pode debater todos os temas e depois encaminhar para votação, vamos votando. Seguir os tópicos e ir votando os tópicos. Depois a redação. A outra questão que a gente precisa enfrentar é o critério. O voto do Bruno Miragaia, deixa eu só pegar aqui, mas o voto do Bruno Miragaia, ele fala para se aferir, então, a pessoa é negra ou não, e aí, dentro da pessoa ser negra ou não, poderia, então, ser preta ou parda. A gente tem o voto do Bruno Napolitano, é a fenotipia. Eu vou colocar o voto do Miragaia primeiro, e depois o Napolitano sustenta aqui a apresentação dele. O voto do Miragaia, ele fala da fenotipia ou ascendência direta em primeiro grau, né? É isso que o Miragaia coloca. Então, primeiro esse seria o critério, depois a gente fala então como vai aferir, se ele faz a declaração, a comissão enfrenta, tal. Pode ir.
Na verdade, nesse ponto está bem semelhante. Eu utilizo na deliberação os termos fenotipia do candidato ou do seu ascendente preto de primeiro grau. Então, conjuga esses dois elementos. E eu só não falo em primeiro grau, eu não falo linha reta porque o lateral já é de segundo grau. Não existe. Dá na mesma. Ascendente em primeiro grau, então é pai e mãe. Isso. Não, primeiro grau. Ascendente em primeiro grau. Isso, o que eu falei é que no voto do Miragaia consta na linha reta. Primeiro grau na linha reta. Aí é redundante. Da adoção, acho que é equiparado, né? Dos efeitos da adoção equivale à filiação natural. Aí sim. Na verdade, a importância de se inserir o ascendente, gente, é que a fenotipia, ela pode não ficar tão fácil de ser identificada, em que pese a previsão mais adiante dos votos de uma comissão. É certo que por vezes a pessoa ela tem um fenótipo que não é tão acentuado e você identificar um ascendente que é preto vai servir como elemento para essa decisão e vai ser utilizado como um critério para aquela fenotipia que não é tão pujante ser alinhada à ascendência em primeiro grau. Quem mais? Então, eu pedi só para você fazer a leitura do dispositivo, não que a gente vai aprovar essa redação, mas só para ficar claro que está sendo encaminhado para a votação. A leitura da proposta sugerida aqui de redação. Tá um ponto que fala da comissão, que acho que é uma questão prejudicial, mas mais adiante fala. Devendo, né, no caso a comissão, levar em consideração em seu parecer os critérios de fenotipia do candidato ou do seu ascendente preto de primeiro grau, o que poderá ser comprovado também por meio de documentos complementares. Eu vou encaminhar para a votação. O Pedro, você vai se abster. O Luiz Eduardo também, né? O critério para ferir se a pessoa é negra, que é a fenotipia ou possui ascendente, pai ou mãe preto. Não, ainda não. Então, está sendo encaminhado nesse sentido. Alguém tem alguma proposta em sentido contrário ou divergente? Não? Então, eu vou encaminhar nos termos do voto do conselheiro Bruno Napolitano. O Pedro Avelar se absteve, Kátia. Acompanha. Alexandre Orsi. Acompanha. Bruno Napolitano também. Miragaia não está. Wagner não está. Luiz Eduardo se absteve. Rafael Bessa. Acompanha. Luiz Marcelo. Acompanha. Horácio. Acompanha. Augusto. Então, por maioria, nos termos do voto do relator, essa questão, com a abstenção dos conselheiros Pedro Avelar e Luiz Eduardo. Aqui, então, para ficar claro, a pessoa então que ela concorre, pedir para você ler esse dispositivo, a pessoa então ela vai fazer a declaração de ser negra e vai ter que passar pela avaliação dessa comissão. Então
Você quer... Posso fazer a leitura? Para fins da reserva de vaga indicada no caput deste artigo, considera-se negro o candidato preto ou pardo que assim se declare no momento da inscrição para o respectivo concurso e receba parecer favorável da comissão, aprovado pelo presidente da banca examinadora, após entrevista a ser realizada pela comissão especial criada na presente deliberação. Então, a ideia é, seguindo a linha do que foi esposado aqui pelo membro da sociedade civil, é utilizar o critério mesmo da heterodeclaração, de modo que foi estipado na minuta de deliberação enviada a vocês o termo autodeclaração. Então, essa avaliação vai ser conjunta, vai necessitar de uma manifestação unilateral do candidato, acrescida da avaliação pelo presidente da banca examinadora, que poderá contar com esse subsídio da comissão. Sim, compõe a comissão. Então, na verdade, ele tem que fazer a declaração e a comissão tem que dar um parecer favorável com a decisão daí do presidente da banca que preside essa comissão. Então, a minha dúvida é justamente com relação à análise feita pela comissão da forma como ela foi prevista aqui. Porque, assim, o mérito, a matéria, nós já vencemos a questão das cotas, a questão do percentual. Mas o que me preocupa é a questão procedimental do concurso, que é a previsão legal na 988. E a 988, ela fala que a banca examinadora será composta pelo Conselho Superior por defensores públicos. E o único ator externo ao concurso público que participa da banca examinadora é o representante da OAB. Então me preocupa assim, a participação de criação de uma comissão por meio de deliberação com pessoas externas que vai avaliar a candidatura de um candidato. Entendeu? Essa é a minha dúvida. Se há possibilidade de o Conselho, por meio de deliberação, estender a abertura dessa comissão para outras pessoas, sendo que não há previsão na lei, na formação da banca examinadora. Posso fazer uma parte dessa? Então, assim, no meu entendimento, assim, a princípio, eu acho que assim, a avaliação do deferimento ou não da candidatura deveria ser feita pela banca examinadora. Assim, ela poderia se utilizar de elementos colhidos. Não, então, mas a decisão é do presidente. Então, mas da forma como foi colocado aqui, por exemplo, a comissão ela tem a possibilidade de, ela emite um parecer prévio, né, que vai para o presidente da banca. Inclusive, ela participa de entrevista do candidato. Então, acho que assim, ela tem meramente consultiva, essa entrevista não é para fim de avaliação do concurso. É uma avaliação meramente consultiva. Mas ela pode excluir, não pode? Não, dá quem um parecer, exclui é o presidente quem decide e o concurso. A comissão vai fazer um parecer conclusivo e o presidente vai acatar ou não, mas a decisão é dele. Porque o que consta é o seguinte, o parágrafo 3º que está proposto aqui, consta na proposta, para fins da reserva de vaga indicada no caput deste artigo, considera-se negro o candidato preto ou pardo que assim se declare no momento da inscrição para o respectivo concurso e receba parecer favorável da comissão, aprovado pelo presidente da banca examinadora, após entrevista ser realizada pela comissão especial criada na presente deliberação. Então, assim, na verdade, eu acho que não é só consultiva, ela tem uma participação direta no deferimento ou indeferimento da candidatura. Posso fazer uma parte e a parte mesmo? Então, na verdade, não é só a lei 988, hoje a Constituição, por simetria, pela emenda 80, fala isso, tendo em vista que o artigo 93, inciso 1, trata do concurso da magistratura e no que couber, e isso cabe, efetivamente, é somente um agente externo que é o representante da OAB. Augusto. Eu hei de concordar com o Rafael Bessa. Eu acho que a redação apresentada pelo Bruno Miragaia, até pelo nome da comissão, já é um pouco mais interessante. Acho que a gente precisa diferenciar a comissão da banca examinadora. Ela tem que ser um órgão consultivo, ela pode emitir pareceres, ela pode participar, mas ela não pode participar diretamente do processo. Essa redação aqui, de fato, como o Rafael Bessa leu, dá a impressão de que o presidente da banca vai estar vinculado ao parecer. E se ele estiver vinculado ao parecer, a comissão vai estar participando do processo. E acho que não tem amparo para isso. E o nome é isso. O nome no voto do Bruno Napolitano na Comissão Especial de Avaliação.
No do Bruno Miragaia, me parece muito mais interessante e pertinente dentre as atribuições dela. É Comissão Permanente de Acompanhamento de Ações Afirmativas. Ou seja, a existência da comissão não é para que ela participe diretamente nos concursos em si, mas sim para que ela avalie a política de ação afirmativa ao longo de 10 anos, podendo ser renovada. Ou seja, no máximo, ela vai dar subsídio técnico para a banca examinadora nos concursos ou para o Conselho Superior em eventuais alterações da deliberação de acordo com o fundamento da política. E acho que isso precisa ser melhor redigido e melhor alterado, primeiro pelo nome, eu volto até aqui pelo nome do Bruno Miragaia, e segundo, para que esse parecer seja requerido pelo presidente e não o vincule. Então a gente tem que pensar até melhor no procedimento de como essa entrevista vai ser feita, porque a própria entrevista feita pela comissão já acaba colocando a comissão como integrante do concurso, como praticamente um membro da banca. Acho que a gente tem que fazer, talvez a banca fazer a entrevista, eventualmente gravada, e se ela entender necessário, se ela entender que ela precisa de melhor subsídio para julgar se aquela pessoa é negra ou indígena, ela pede apoio da comissão. Mas que isso fique claro, a comissão é para dar consulta, apoio, suporte técnico. A banca examinadora é quem faz todo o concurso público com a participação do OAB de acordo com a determinação constitucional e legal. Eu acredito que melhor seja entrevista, eventualmente gravada. Você pode avaliar. A pergunta pode ser feita pelo presidente da banca, perguntar inclusive sobre esses critérios. Não só o fenótipo, mas sua ascendência, sua origem cultural. Tudo isso interfere na avaliação. A ascendência documental. O fenótipo você vai ver na foto, não vai? Sim, mas a entrevista é importante também. Até para a pessoa justificar, haver um maior controle. Eu só uma dúvida mesmo. Essa questão da entrevista e da questão da foto, porque o senhor falou da questão da foto, né? Da prevalência de um e de outro, eu confesso que eu não... eu disse o seguinte, acho que a grande intenção dessa discussão, uma discussão técnica, clara, uma discussão de bens, inclusive, é exatamente dar o máximo de segurança. Eu acho o seguinte, quando você tem a foto, às vezes, ela pode ser meio enganadora, né? Mas a entrevista é muito boa, até porque o sujeito é obrigado a vir até a comissão e se declarar como negro. Veja, é muito mais complicado ele fazer isso. Muito mais difícil o sujeito vir a fazer isso. Fala assim, não, eu sou negro, não sendo negro, e tendo, portanto, todo o privilégio branco atrás de si. Fazendo a cronologia com a parte penal, a gente tem que discutir com o reconhecimento fotográfico. A entrevista vai permitir não só a questão da cor, mas a forma de expressão, a forma de falar. Isso pode interferir sim na questão até da origem da pessoa e na sua ascendência. Se torna algo mais, eventualmente pode sim, eventualmente não se sabe, não é o critério claro aqui, mas você tem que ver sua ascendência e fenótipo. Mas a avaliação é melhor, a entrevista é muito mais clara. Eventualmente seja mais fácil o presidente da banca ou algum outro membro da banca fazer a entrevista gravada e, se ele achar necessário, ele requisitar a comissão um parecer sobre aquela entrevista sobre aquela pessoa. Mas eu também acho que a entrevista ser feita pela comissão, no caso permanente de acompanhamento de acordo com o voto do Bruno Miragaia, torna ela participativa no concurso de maneira direta. Acho que a gente tem que evitar isso. A banca examinadora. Aí o presidente, provavelmente. E a comissão? A comissão, se o presidente achar necessário, ele pode requisitar um parecer da comissão para dar o suporte, porque ela é consultiva. Consultar, o próprio nome já diz, diferente de participar ativamente no processo, entrevistando e eventualmente dando um parecer obrigatório. Né? Eu tenho só uma dúvida em relação se haveria essa ilegalidade da comissão atuar nesse processo, porque ela vai avaliar uma questão formal de regularidade da inscrição naquele grupo das cotas. Ela não vai avaliar o mérito, o conhecimento jurídico do candidato. Então eu fico na dúvida se realmente haveria essa ilegalidade, essa violação à nossa lei orgânica. Estou trazendo... Mas mesmo as questões formais do concurso, é a banca examinadora que analisa. Eventualmente um recurso, inclusive, do Ministério Superior. Mas se a comissão emitir os pareceres e eles forem apreciados pela banca examinadora, e o
presidente, assim, a característica que vai diferenciar é que o presidente da banca examinadora também vai presidir a comissão. E isso é uma garantia para o candidato, na minha opinião. Estou aqui tentando... Então, acho que os dois pontos primeiros são, se o parecer dela vincula o presidente da banca, acredito que não deva vincular, e se ela faz entrevista ou não. Se o parecer também é obrigatório, né? Você vai ter que sempre parecer, ou se ela faz entrevista ou não. A gente precisa definir isso claramente. O consultivo, acredito que, a vinculação, acredito que não que vai ser unânime, né? Mas isso precisa ficar mais claro na redação. Porque fica parecendo que vincula sim o presidente da banca. Não, precisa melhorar a redação, mas a ideia... Poderia ter lá, o parecer, e o parecer é submetido à banca examinadora. Mas a entrevista feita por ela? Pela comissão. Na própria comissão? Augusto, a ideia é dar mais elementos para o presidente conseguir fazer essa apuração. Nós precisamos ter em mente que o presidente muitas vezes vai precisar colher outros elementos para ter essa avaliação. Se citou aqui agora há pouco, numa parte do Horácio, a questão documental. Não raras vezes, nós como defensores públicos nos deparamos com assentos de nascimentos completamente equivocados, em que se declaram que pessoas com fenótipos manifestamente pretos estão declarados ali como sendo brancos. Então, a gente, se pegar uma questão meramente documental, não vai resolver o problema do presidente da banca. Então, a ideia é simplesmente fornecer mais elementos para ele, mas, sinceramente, isso em nenhum momento me parece, eu sigo aqui a opinião da corregedoria, que isso vá, de qualquer maneira, ofender o processo de seleção, né? Discordo um pouquinho do Bessa nesse aspecto. Eu acho que a questão da redação a gente precisa realmente melhorar, mas isso não vai interferir no processo de seleção, até porque nós temos outros elementos que eventualmente interferem no processo de seleção e que não são definidos pelo presidente da banca, ou pelo menos na questão do ingresso. Nós temos eventualmente aí a questão pericial que é feita no portador de deficiência, ou mesmo a questão da perícia feita para ingresso, e isso não é feito pelo presidente da banca ou pela comissão. E são elementos que são agregadores que levam ao ingresso final do candidato, mas que nem por isso interferem na decisão. A decisão, ela vai ser sim da banca, comissão, a decisão final. É meramente uma etapa consultiva e de apoio, de suporte à decisão final. Só isso. Só passar a palavra para o Horus. Eu concordo com as pontuações do Rafael Bessa e do Augusto, não sei se eles vão mudar ao final, mas inicialmente no que eles colocaram eu concordo. Eu entendo que o concurso público é uma coisa só e se inicia com a abertura de edital. O concurso, a partir da abertura do edital, ele se inicia e as decisões de incidentes cabem à sua banca examinadora, o qual retoma aquilo que o conselheiro Bessa falou, só admite um agente externo. Em relação, Luiz Marcelo, à possibilidade de perícia ou não, aí é uma questão técnica e daí volta aquilo que a gente estava falando em relação ao percentual. Há uma definição, há uma necessária prova técnica quando houver dúvidas sobre a pessoa ser ou não deficiente. Eu creio que até pelos elementos, em regra, a gente está tratando de regra, não de exceção. E daí, com base no que o Augusto disse, pode sim ser chamada a comissão para tirar eventuais dúvidas específicas e não gerais do presidente da banca examinadora e da banca como um todo. E acho que aí o papel consultivo é muito mais importante do que participar de todo esse processo, se for o caso. Então, eu acredito que não há uma possibilidade de aumentar essa comissão ou os limites de atuação da comissão. Só colocar aqui a ideia, e a gente precisa aperfeiçoar essa redação, é que essa comissão ela é apenas consultiva, ela vai fazer um parecer, vai entregar esse parecer e a decisão é do presidente da banca. Então, não vincula, ele vai fazer uma forma de colaborar para a decisão. Agora, ela não vincula e ela seria apenas consultiva.
consultiva mesmo por parte do presidente da banca. Primeiro... E só uma outra questão, essa comissão, ela até por toda, e a gente avaliou isso, até pela nota técnica do IPE, onde eles colocam todas os estados e os municípios que já têm, algumas não possuem, mas a grande maioria possui essa comissão, que ela não se vincula à banca, ela é apenas consultiva e ela está lá apenas, tanto que por isso que a comissão ela tem essa composição como colocada aí, com representante, por exemplo, do núcleo de discriminação, o representante eventualmente de conselhos estaduais, porque são pessoas que participam de alguma forma e que estão mais inseridos nessa temática. Vai criar a comissão, criar a opção de não se criar e só utilizar uma banca A gente pode encaminhar, haverá comissão ou não, e depois encaminhar, ela é apenas consultiva, né? Ela ela é consultiva, portanto não vincula a decisão do presidente da banca. Só pela ordem, presidente, pela minuta do conselheiro Miragaia, não sei se vai ser seguida, ou está sendo seguida no voto do conselheiro Napolitano. O papel da comissão não é só, pelo menos que consta na minuta do Miragaia, não seria somente de consulta, ainda que conselho consultivo, ou o papel dentro do concurso público. Seria de fazer estudos sobre se as cotas, a aplicação das cotas está surtindo resultado, enfim. Então ela é maior do que... Então eu creio que a discussão aqui não é de se criar, ou pode até se seguir essa situação, mas é dela, qual é o papel dela, né? E aqui a gente está discutindo se ela pode ou não participar do concurso público. Qualquer das O tema é só discutir se deixar claro, discutir se a gente vai votar a existência da comissão com caráter consultivo. E aí a gente pode especificar o que seria o consultivo dela, inclusive no concurso. Talvez seja isso o tema, né? No concurso público, o papel seria exclusivamente esse: dar subsídio para entregar lá para o presidente da comissão, da banca, para ele decidir. Agora, é uma comissão permanente, porque acabando o concurso, ele vai fazer esse acompanhamento do número de ingressos, quantos ingressaram, se precisa mudar o percentual, não. É isso, é justamente o que eu ia falar. Então vamos votar para criar a comissão com caráter consultivo. A gente vota para criar a comissão com caráter consultivo. E aí a gente especifica o que seria o consultivo, inclusive no concurso. Talvez fique mais fácil e mais lógico. Não sei se isso contemplaria legal, Rafael, da gente pensar em colocar algo assim: a comissão examinadora, a banca examinadora examinará e, na dúvida, consultará a comissão, que aí se coloca como uma questão de eventual dúvida da comissão, ela fazer o presidente ele pode solicitar. Então, exatamente, o presidente solicita, se houver necessidade. Talvez fique mais óbvio, porque a gente está começando a discutir uma atribuição da comissão no concurso. Talvez seja melhor. Vamos votar. E essa comissão ou não com caráter positivo. Não. Exatamente esse tema, nesse ponto que o Rafael está colocando. Porque vai ter mais atribuições além da questão do concurso. Talvez a gente, votando pela criação da comissão, que não foi votado isso agora, a gente cria a comissão com caráter positivo. Eu só vou criar a comissão se ela for com esse caráter substitutivo de consulta. É isso que eu estou falando. Para eu poder votar, eu estou tentando colocar essa situação. Para eu poder votar na comissão, ela realmente não pode participar da banca examinadora. E aí, para fortalecer o papel da banca examinadora, eu estou colocando essa posição de colocar a comissão permanente, que ela vai ser consultada se o caso do presidente da banca. É isso que eu estou colocando. Funciona a mesma coisa. Horácio, na verdade é questão de encaminhamento. Assim, o Orsi, ele, além de falar em tese, então ele também concordaria com a comissão, ele já quer saber se essa comissão, a gente está discutindo agora, o caráter consultivo, o momento da pós-inscrição, ou se também a outra questão que está mais para frente na deliberação, que é essa função dela de avaliar o êxito e a manutenção dos 10 anos, isso vai ser repetido depois. No artigo 6º das atribuições da comissão, tem todos esses aspectos, tem 3 itens. Um fala da entrevista, o outro fala da produção de relatórios periódicos para aperfeiçoamento do programa de cotas, onde pode entrar essa questão dos 10 anos, solicitar diligência para subsidiar a emissão de pareceres quando necessário. Eu acho que a gente deve primeiro votar a questão da comissão, se tem ou não comissão, depois, caráter consultivo dela, no momento da inscrição, se vai ser caráter consultivo ou decisório,
depois a gente pode avaliar, como o Orsi falou, se essa comissão ela vai também produzir efeitos em outro momento, além do momento de auxiliar o presidente da banca sobre a manutenção do candidato na lista de negro. Eu queria só pensar junto com vocês, a questão da comissão, ela tem que também ter uma efetividade. Né? Eu acho que ela é muito importante porque, como é uma situação nova, a gente viu pelo desconhecimento e pelos concursos que já tiveram, né, e tiveram problemas, então é muito importante que essa comissão ela tenha realmente uma efetividade. Eu fico preocupado quando a gente põe ela só numa situação de ser só consultiva. Eu entendo a sua preocupação com a lei lá da comissão, mas a gente tinha que achar uma forma, por exemplo, na primeira etapa ali da identificação e de dizer, não, esses são negros, são pardos, são indígenas, da confirmação, quer dizer, até que ponto o presidente vai aceitar essa proposta da comissão. Então a gente tem que deixar isso bem claro, porque eu acho que a comissão ela tem um papel muito importante, até por conta da sua composição, né, que nós estamos ainda aí construindo, não é? Com a participação de movimentos negros, com a participação da sociedade civil. Então tem que ter uma efetividade. Também só colocar ela como um mero... sendo só consultivo, eu fico preocupado também com isso. Não sei se temos uma forma aí, eu coloco a questão para a gente pensar junto aí. Alguém? O que eu acho, até para a gente encaminhar, e aqui como enxerga essa comissão, a gente está entendendo então que deve ter a declaração. Então a pessoa ela vai se autodeclarar inicialmente negra e só que não ela vai declarar. é que a declaração ela pode ser a autodeclaração ou a heterodeclaração, que seria uma outra pessoa. Então ela vai fazer, tudo bem, sua declaração, mas não basta essa declaração. Vai precisar que alguém confirme então que ela possa, que ela pode então concorrer pelas cotas. Então, é necessário alguém mais dizendo, vai bastar a declaração dela. Esse outro alguém tem que ser o presidente da banca. Né? Então, acho que é isso. A ideia da comissão é essa. Ele vai se declarar negro e depois o presidente da banca vai ter que falar, tudo bem, esse é. Se ele falar que não, ele vai continuar participando do concurso. Só que não pelo sistema de cotas, mas a inscrição dele continua. Essa decisão, então, é só para definir se vai continuar pelo sistema de cotas ou não, porque ele vai poder continuar participando do concurso. Então, essa declaração, a confirmação da declaração inicial do candidato vai ser dada pelo presidente da banca, que aí se utilizaria do trabalho feito pela comissão, que vai fazer um parecer conclusivo. Acho que é isso, né? Com isso, vocês concordam? É isso? Parecer opinativo. Talvez poderia colocar aprovado pelo presidente da banca examinadora, ouvida a comissão especial criada nessa deliberação. Talvez inverter isso. Tá. Agora, necessariamente deve ser ouvida a comissão. Você pode colocar ouvida. Ouvida. Tá. Necessariamente ouve a comissão. Entrevista é só prevista no subsídio, no meu entendimento. Ela deve ser feita pelo presidente da banca examinadora com o auxílio, pode ter o auxílio da comissão. Então basta o presidente da comissão presidir a comissão. Ele que vai decidir. Deixa ele presidindo a comissão com aqueles outros integrantes. Então, depois a gente vai fazer essa redação com cuidado, mas então a ideia é essa. A gente faz o que vou encaminhar aqui então para votação, nos termos aqui do voto do Bruno Napolitano, que é feita então a declaração, que deve contar com a concordância, com a decisão do presidente da banca, ouvida a comissão, da qual o presidente da banca presidirá também essa comissão. Só para declarar, eu discordo. Eu acho que a comissão, seja ela como for, mas eu não sei se já iniciou os votos. Não. Você não quer que as pessoas podem... Eu não tenho...
argumentos novos. Eu continuo tendo o meu entendimento de que essa comissão não pode participar do concurso em nenhuma fase, seja administrativa ou das fases propriamente ditas do concurso. Eu entendo que o agente externo só pode ser isso porque a Constituição Federal fala e a nossa lei orgânica somente o representante da Ordem dos Advogados. A comissão poderia ser chamada, mas quem tem que decidir, seja presidindo ou tendo o seu presidente ou não, é a banca examinadora. Esse é o meu entendimento. A comissão pode dar subsídios, eventualmente, apenas subsídios, mas a entrevista tem que ser feita perante a banca examinadora, ainda que com a presença da comissão. E, se necessário, o presidente e os membros da banca solicitam esse parecer, mas a entrevista tem que ser feita perante a banca examinadora. Mantenho esse meu posicionamento. Ô, Arthur, aqui, só fazendo... só que se ele for ouvido pelo presidente da banca, vamos supor que ele precise do auxílio dessa comissão, da comissão. A comissão também vai precisar ouvir daí o candidato. Não, mas aí ele seria ouvido duas vezes? Isso tem que estar no edital. Então, mas os integrantes da comissão poderiam também fazer perguntas. Poderiam estar presentes e fazer as perguntas. Só que, a meu ver, a regra e deve ser seguida, o concurso deve ser todo feito pela banca examinadora com somente um agente externo, que é o presidente, representante da ordem. Seja necessário, é chamado para um parecer, eventualmente essa comissão vai estar presente, simplesmente. Não em todos os casos vai dar um parecer para ser decidido pela banca examinadora. Porque a entrevista também pode ser feita pelo presidente da banca com a presença da comissão. Na verdade, gente, eu acho que a gente acaba entrando muito diretamente na própria minuta, no texto da redação. Porque o Orson, então, na verdade, eu estava achando que você não ia admitir qualquer participação dessa comissão, mas você admite. Agora, definir exatamente o momento, porque, por exemplo, podemos, a hora que estiver discutindo a redação do texto, avaliar, por exemplo, que essa comissão vai receber a gravação da entrevista feita só pela banca examinadora, ela vai emitir só um parecer escrito, não vai ter contato. Eu acho que são muitos detalhes que a gente teria que decidir na hora da redação do texto. Eu acho que por hora a gente teria que decidir. A comissão participa, vai participar em algum momento sobre esse tema no momento da inscrição. Eu estou, agora você falou, reavaliando, acho que até minha fala foi incoerente mesmo, até pelo momento aqui, a rapidez das nossas discussões. Efetivamente, eu acho que não há necessidade de se chamar a comissão para essa fase. Como eu disse, referente, por exemplo, de uma perícia técnica em relação a candidatos declarados como deficientes e que necessariamente há essa necessidade. Eu acho que em relação aos aqueles que se declararem negros ou indígenas, não há necessidade de chamar. Eu repasso aquilo que eu tinha dito. Eu acho que sou contrário à participação da comissão em qualquer fase do concurso. Quando você fala que não vai ter nenhuma participação, a participação que você fala é só decisória, tipo, liderando, tipo assim, conduzindo a entrevista, ou não? Porque você também admitiu que ela dê parecer se o presidente da banca quiser, ou seja, ela vai participar de alguma forma. É isso que eu queria só ficasse claro. Sim, eu levantei a questão porque, assim, pela redação que foi proposta, a comissão, ela teria... ela faria... Esquece a redação. Não, então, mas assim, mas é por isso que eu levantei a questão, porque assim, ela, da forma como foi colocada, ela elaboraria um parecer conclusivo, que o presidente da banca estaria praticamente vinculado a ela, a esse parecer. Eu acho que deveria ser o contrário, o presidente da banca que deve assumir, claro, pelo fato dele decidir sobre essa questão
da inscrição do candidato negro, ele tem que ter elementos para decidir. Ele pode ser um presidente que não conheça sobre a matéria. E aí ele solicita o auxílio da comissão. Então, mas então essa entrevista poderia ser feita pelo presidente da banca com a presença da comissão, porque daí ele pede o parecer para ele só para... Sim, então, mas o presidente da comissão, da banca examinadora, como ele vai decidir, ele tem que participar da entrevista, entendeu? Então pode ficar até E o parecer não pode ser conclusivo, né? Então daí teria a declaração do candidato, a decisão do presidente da banca, que pode ouvir daí a comissão. E essa, na verdade, seria uma entrevista direta do presidente da banca com a presença da comissão, para ele pedir, ó, então faz por favor aí o parecer e ele leva aqui em consideração na decisão dele.